Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa primeira videoaula do segundo trimestre de 2022. Estaremos dando início a uma série de lições bíblicas de extrema e superior importância para a vida do cristão. Todos aqueles que desejam viver dedicadamente e agradavelmente ao Senhor certamente só terão de ganhar com essas lições. A lição que estaremos estudando durante esse trimestre é os valores do reino de Deus. Nós estaremos aprendendo acerca do quão é importante vivermos segundo os ensinamentos do próprio Jesus. Olha a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então nós teremos durante esses 3 meses, embora ministrada a palavra do Senhor por diversos pastores, presbíteros, irmãos, que se empenham, professores da escola dominical, que se empenham em instruir a palavra de Deus, porém o texto base que estamos pegando aqui, que os autores, no caso, especificamente, o autor, melhor falando, Pastor Osiel, que é o comentarista da lição desse trimestre. Foi muito feliz em trazer para nós esta lição que é de superior importância para as nossas vidas. Pastor Osiel Gomes, que Deus venha abençoar grandemente. E nós temos aqui, meus irmãos, olha, um conteúdo extremamente importante para as nossas vidas. Embora o pastor Osiel seja o comentarista da lição, ele parte o seu comentário da narração ou da ministração ou do ensinamento do próprio Jesus. Então, nós temos algo extraordinário aqui, os valores do reino de Deus, Nós temos aqui algo fundamental. Eu quero exortar o amado que entrou nesse vídeo agora. Olha, gasta tempo, gasta um tempinho aí, imprensa o teu tempo, mas se você tem a lição bíblica, lê a sua lição, acompanha as videoaulas para que você possa ser fortemente edificado. Essa lição veio para realmente edificar o povo de Deus naquilo que Deus realmente quer para a sua vida. E com certeza Deus quer o melhor para nós. Então, meus queridos, nós temos aqui nosso texto inicial, que está em Mateus 5, versículo 11, que nos diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Veja que já começa a nossa lição com uma bem-aventurança que se choca com aquilo que é o pensamento humano. O pensamento humano é que a felicidade vem quando todos os nossos prazeres são satisfeitos, e isso não é realidade, O Senhor já inicia essa lição dizendo para nós que você é feliz, é ditoso, quando você sofre perseguição, injúria, ou até mesmo é caluniado por causa de Jesus. Então os apóstolos entenderam isso, e quando sofriam, eles se regozijavam por terem se achado dignos de sofrer por causa do nosso querido e amado Jesus. A nossa verdade prática que nos traz a lição de hoje nos fala o seguinte: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Então nós temos aqui princípios, nós temos aqui diretrizes, nós temos aqui caminhos a ser trilhados, que trilhando nesse caminho, o nosso caráter vai ser com certeza formado, um caráter agradável ao nosso Deus, e que, afinal de contas, será bom para todos, não somente para nós, mas para aqueles que estarão também à nossa volta. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticar
praticar os ensinamentos aqui que nós encontramos no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como outros chamam. Nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos em Mateus 5, do verso 1 ao verso 12, que nos fala o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que aqui são as beatitudes, né? Uma primeira parte, uma primeira porção aqui do Sermão do Monte, que nos fala de coisas extraordinárias. Mas vamos por parte, né? É muita coisa boa, muita coisa interessante. Então, o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, considerada a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu do monte se destaca pela sua dimensão prática. Veja que o ensinamento, aquilo que estaremos passando para os amados que nos assistem, que nos ouvem através do YouTube, são ensinamentos práticos, né? O correto é que todos nós cristãos, possamos já ir praticando aquilo que a gente vai aprendendo, porque aqui não é nada teórico, não pode ficar na teoria. Porque se isso aqui ficar na teoria, então haverá um grande desperdício do conteúdo da palavra de Deus. Então veja bem, se destaca, né, o Sermão do Monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. E é interessante que é isso que Deus vê em você. Às vezes as pessoas nos julgam, mas Deus conhece a essência de cada um de nós que seguimos a Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino. Vamos fazer uma pausa para a gente entender o seguinte aqui, olha. O Sermão do Monte, ele está existindo em torno de duas finalidades. Posso resumir dessa forma. Por exemplo, em um primeiro momento, volta-se para Deus, quer dizer, em primeiro momento, estamos sendo atraídos a Deus. E, num segundo momento, estamos sendo ensinados por Jesus, instruídos por Jesus a amar o nosso próximo. Se resumíssemos, se pudéssemos fazer um resumo do Sermão do Monte, resumiríamos com aquele versículo que foi dito pelo próprio Jesus, onde ele fala o seguinte: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente não tem como ler o Sermão do Monte, estudar o Sermão do Monte, fora desse contexto. Não é possível, porque tudo que você vê do início ao fim é essa a realidade. O Sermão do Monte aponta para Deus e aponta para o próximo. A Deus para amarmos em primeiro lugar sobre tudo e ao próximo para amarmos o nosso próximo. E no decorrer das lições a gente vai ver essa realidade acontecendo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Olha só, eu quero citar para os amados aqui o primeiro texto para comprovar o que eu estou falando. Mateus 22, vou pegar aqui o capítulo, Mateus 22, verso 37. Olha só que realidade tremenda. E disse Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Sermão do Monte, ele existe dentro, né, dessa realidade. O amor a Deus e o amor ao próximo. Não há possibilidade de uma pessoa amar a Deus e amar o próximo. Escuta o que eu estou te falando agora. Não há possibilidade de uma pessoa amar a Deus e amar ao próximo e não ser feliz. E não ser ditoso. Tá certo? Olha, isso é muito importante. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Que maravilha. Primeiro capítulo. Vamos falar um pouco sobre a estrutura, é uma lição inicial, né? Introdutória, então não deixamos de falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, que são os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, verso 1 e 5, e Lucas 7.1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Note outro detalhe: Jesus se assentou e ensinou a seus discípulos. Na época não havia esse costume de se colocar de pé e ainda mais, né, diante de um ensinamento tão profundo como esse que Jesus fez, demoradamente. Então ficaram mais à vontade ali sentados e todos atentos à preciosa palavra de Deus. A estrutura do Sermão do Monte. Vamos conhecer a estrutura. Vamos ver aqui. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Mas por que isso tem a ver com o capítulo 1 de Mateus? É porque para poder Mateus registrar o Sermão da Montanha, primeiro ele traz ao conhecimento do leitor a genealogia de Jesus, né, para deixar claro de que Jesus era descendente de Davi, como diz a profecia, né? Ele deixa claro aqui alguns cumprimentos proféticos que eu vou estar citando para os amados, e ele apresenta Jesus como Messias, né? Depois que ele faz toda essa apresentação de Jesus como Messias, então ele coloca ali o sermão, a pregação de Jesus, como que dizendo o seguinte: olha, quem ministrou isso aqui, quem ensinou isso daqui, tem autoridade para ensinar, porque ele é o enviado de Deus. O Messias, consequentemente, ele tem autoridade para falar o que está falando e nós devemos obedecer. Bem, vamos ver aqui os 7 cumprimentos proféticos. São eles: o primeiro, fala-se, por exemplo, em capítulo 1, versículo 23 de Mateus, o cumprimento de que nasceria entre nós alguém por nome de Emanuel, que significa Deus conosco, de que o nascimento de Jesus se daria em Belém, 2 versículo 6, há uma profecia dizendo que realmente o Messias nasceria em Belém. Terceiro, o Filho de Deus seria chamado do Egito, capítulo 2, verso 15, mostra Jesus retornando, né, do Egito, quando teve que fugir ali por causa que Herodes queria matar, né, as crianças. Mostra também no versículo 18 o choro de Raquel, uma profecia que mostra Raquel chorando por seus filhos, que é quando as crianças de 2 anos abaixo foram mortas na perseguição que foi desencadeada por Herodes, querendo matar Jesus. Tem também que Jesus chamado de Nazareno, é um cumprimento profético, capítulo 2, verso 23, e temos também um cumprimento da outra profecia, referente a João Batista. E o outro cumprimento profético está em capítulo 4, verso 14 ao 16, falando sobre a grande luz, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, né? Jesus nasce naquela região
e ali a luz raiou sobre aquelas pessoas porque tiveram oportunidade, né, de ter o Salvador entre eles ensinando a palavra de Deus. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Nós temos o Sermão do Monte, em capítulos 5, 6 e 7, e esse sermão está dividido em 5 discursos, né? Isso dividido pelos estudiosos para a gente compreender melhor. O primeiro é chamado de as Bem-aventuranças, que foi inclusive o que lemos aqui no início da lição. O segundo, Sal e Luz, naquele momento ali do capítulo 5, versículo 13, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo, e terminando no versículo 16, que mostra que assim o Pai será glorificado ao ver as boas obras dos cristãos. É chamado de um segundo momento, aí, um segundo discurso. O terceiro, Jesus é o cumprimento da lei, que vai do versículo 17 até o versículo 48, onde Jesus está mostrando para a gente que toda lei se cumpre, sem deixar cair por terra um jota ou tio. Mostra também os momentos em que foi dito aos antigos, mas que agora Jesus traz a essência da vontade de Deus, do ensinamento da palavra de Deus para os cristãos praticarem. Então, Jesus está cumprindo plenamente a lei, mostrando para nós qual o caminho a seguir nesse terceiro momento do discurso dele. O quarto, os atos de justiça, vai do capítulo 6, do verso 1, onde nos mostra a maneira correta de contribuir, né, que você dá com a direita de modo que a esquerda não veja. E temos por último aqui declarações de sabedoria, que vai do capítulo 6, verso 19, até o finalzinho do capítulo 7, e versículo 27. Então, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. É aquilo que eu já falei agora há pouco. Jesus tem autoridade, porque Jesus não é qualquer um. Quem está ensinando? O Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. O Senhor está ensinando como viver triunfante diante dos homens, diante das forças do mal. Só há uma forma de viver triunfante: atentando para os valores do reino de Deus, que são completamente opostos aos valores mundanos. Completamente opostos, né? A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Quando a gente lê, por exemplo, pegar aqui o versículo para os amados, para citar para vocês. Como você pega aqui Lucas capítulo 6, verso 20, a gente tem a seguinte referência, olha só. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, no primeiro momento, Jesus está falando aqui para os discípulos, mas Mateus também deixa claro que não foi somente os discípulos que ouviram essa palavra. Por exemplo, Mateus 7, em versículo de número 28, fala sobre a reação da multidão que ouviu os ensinamentos do Mestre. Olha o que eles concluíram. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eles viram de que Jesus ensinava diferente dos escribas. Ele tinha autoridade no que estava falando. Inclusive, ele era o Messias e os seus ensinamentos não rondavam em torno de um conjunto de regras. O que nós temos aqui no Sermão do Monte não é um conjunto de regras. Nós temos aqui vida. Nós temos aqui no Sermão do Monte direcionamentos da parte de Deus para a nossa vida.
não é um conjunto de regras se obedecido cegamente, é algo seco. Não, pelo contrário, é algo que vai transformar a vida das pessoas para que elas sejam, como disse Jesus no capítulo 5 e no verso 48 do mesmo livro aqui de Mateus. Quando ele fala o seguinte, olha só: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, nós não conseguimos ser perfeitos cumprindo um conjunto de regras, né? Porque isso pode ser feito, digamos, apenas para passar bonito diante das pessoas. Jesus está falando de algo interno, é dentro. O reino de Deus, uma das características do reino de Deus, ele não está aqui lá de fora. Não é algo visível. Estou vendo, olha ali o reino, olha que beleza, que glória. Jesus foi claro ao dizer, ele está entre vós ou dentro de vocês. Então, o caráter do reino, os valores do reino se manifestam de dentro para fora. Então, é algo completamente revolucionador, né? Bem, vamos adentrar no capítulo 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurança ou bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, né, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Veja que a bem-aventurança, a beatitude, tem tudo a ver com dependência de Deus. Por isso que eu falo para os amados, não é cumprir uma regra seca, mas dependência de Deus. Entende? Inclusive, a primeira bem-aventurança que aparece no texto que nós lemos, bem-aventurados os pobres de espírito, já esclarece tudo para a gente. Total dependência de Deus, né? Então, significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania, e segue a Jesus com sinceridade. Nada de farsa. Sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, né? Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, né? Vivemos no reino de Deus agora, mas há promessas para o futuro. No momento é glorioso viver do reino, sim, mas amanhã, no futuro, será melhor ainda. Com certeza. Olha, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera do caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Olha, eu quero ler apenas um texto que está aqui em Apocalipse 1 e 3, inclusive muito conhecido por muita gente, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Quer dizer, quando que eu sou bem-aventurado? Parte da nossa responsabilidade, dever como cristãos, de manter um contato constante com a palavra de Deus. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que a bem-aventurança parte de um relacionamento do cristão com Deus. Então, se nós não reconhecermos que somos dependentes de Deus, se nós não nos lançar sobre a direção divina e entender que o Senhor é que é Senhor e não nós não somos Senhor nem senhoras, nós somos apenas servos submissos ao Senhor, que é dominador, que é tremendo, é poderoso. Então, quando a gente se submete ao Senhor, reconhecendo o nosso estado miserável sem Ele, porque sem Deus todo ser humano vive num estado miserável, moralmente, espiritualmente, né? Então o que acontece? Nós nos tornamos
pobres de espírito. Estamos num estado de pobreza espiritual. Ou seja, o que é isso, pastor? Isso é decepcionante. Não é, sabe por quê? Porque quando você reconhece seu estado de pobreza espiritual, então você se torna uma pessoa reconhecedora da sua dependência divina. Deus vai suprir você. Entende? É Deus que vai te enriquecer. Lembra de que Jesus, ele se fez pobre. O texto bíblico diz que Jesus se fez pobre para enriquecer a muitos. Entende? Então, a pobreza de Jesus enriqueceu a muita gente, a muitas pessoas. Né? Então, veja como isso é importante. Vamos continuando aqui. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, com o passar do tempo, e se torna grande, né? Se torna enorme, como Jesus bem colocou. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. A expressão o reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus. Nós encontramos em Lucas 17, Lucas capítulo 17, verso 21, que diz assim: nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Né? Não está longe, não está localizado em um local, mas entre nós, em nós, né? Por meio da preciosa palavra de Deus. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25 e 26. Eu vou ler aqui e falar algo interessante para os irmãos. Marcos 10, 25 diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Veja aqui uma coisa interessante. O problema nesse texto aqui não é o fato do cidadão ter riqueza, mas de ele não ser dependente de Deus. Entende? Porque se eu falar que todo rico vai ficar fora do reino de Deus, estou indo na contramão da graça de Deus. Claro, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas dom de Deus. Mas se nós tivermos bens materiais, e em vez de colocar nossa confiança em Deus, colocar nos bens, ou em vez da gente amar a Deus e amar o próximo, a gente atropelar o nosso próximo com nossa soberba, ficaremos fora, porque isso não faz parte do reino, claro, né? Então, isso é muito interessante quando, nesse ponto aqui, a chegada do reino de Deus como salvação, a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais e reconhece e obedece ao grande rei. Note que estamos falando aqui de rei. Então, dentro desse contexto, todos aqueles que são servos de um rei, lhes são sujeitos e submissos. E no reino de Deus não é diferente. Porque se em todos os reinos que já existiram até hoje, dos tempos passados, né? Dos tempos passados, nos tempos do Antigo Testamento, havia ali os reinados de Israel e tal. De lá até algum reinado que ainda exista, qualquer que não for submisso ao rei, ele é um revoltado. Consequentemente, está se constituindo inimigo do rei.
Entende? Num reinado não tem como se ficar neutro. Existe um reino de Deus. Deus é soberano, Jesus é o Senhor. Então, o que devemos fazer como pertencentes ao reino? Estamos submissos e sujeitos à vontade do rei. Nós não podemos endurecer o cangote, como se diz, o pescoço, endurecer a fronte, né, como está na palavra, porque senão a gente vai estar indo contra o rei. E não podemos, porque se a gente for contra esse rei, a gente se despedaça, porque a gente depende dele para viver, para existir, para se mover e tudo mais, não é isso? Então veja bem, agora a igreja como a expressão do reino, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus, né? Deus se manifestando através da sua igreja. Último, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Isso é algo futuro, onde o reino de Deus se tornará visível, muito bem visível, claramente, no mundo material, digamos assim, onde todas as coisas serão restauradas à plena harmonia, à plena paz e a pleno funcionamento. Os súditos do reino. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento. Quem faz parte do reino de Deus é uma pessoa quebrantada, quer dizer, que reconhece o seu estado, a sua dependência do rei. O choro. Pessoas que se compadecem das desgraças dos outros e choram por causa da sua própria miséria espiritual, entende? A mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza. Isso aqui que eu estou citando são qualidades dos súditos do reino. A pureza e a pacificação e a capacidade de sofrer perseguição por causa dos valores do reino. Então são qualidades que formam o caráter dos súditos. Nosso caráter é formado com essas coisas, porque o rei é quem nos instrui por esse caminho a ser trilhado. Em vez da revolta, em vez do orgulho, do nariz empinado, né? Todos esses ingredientes aqui nos formam para sermos pessoas melhores para a glória de Deus. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado. Não dá para participar do reino de Deus cheio de soberba. Não dá para participar do reino de Deus cheio de ódio. Não dá para participar do reino de Deus e permanecer na impureza. Não é possível. Porque quando você adentra no reino, você percebe que o rei desse reino é santo, justo, puro e verdadeiro e tem ensinamentos para nossas vidas. E nós temos que submetermos a isso. É claro, isso é um processo que vem lá desde o novo nascimento e pela graça de Deus vamos crescendo, né? Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Entende? Olha, amados, o que é muito interessante, me chama a atenção aqui, é que diferentemente dos valores mundanos, que mostra, muitos valores aí estão mostrando que para ser feliz, o jovem precisa se embriagar, precisa usar droga, o jovem precisa ter relacionamento extraconjugal antes do casamento para ser feliz, tal, e outros comportamentos esquisitos e estranhos. Na verdade, os valores do reino de Deus nos mostram o caminho da verdadeira felicidade. Os valores do mundo trazem muitas frustrações. Talvez alguém desfrute de um prazer agora,
mas uma grande tristeza, amargura e vazio amanhã. Talvez não, com certeza. Com certeza absoluta, né? Mas eu estou me referindo ao prazer momentâneo. Talvez, né? Porque às vezes a pessoa está tão amargurada que nem isso lhe traz alegria nenhuma. Agora, isso que citamos agora, você se submete a Jesus, entra no reino de Cristo, passa a ser um súdito do reino. Você começa a ter o que agora? Quebrantamento, você reconhece seu estado miserável como pecador, carente de Deus, tanto para você ter uma moral adequada, como espiritualmente você está vivo diante de Deus. Você é uma pessoa que chora pela sua situação e Deus lhe consola. Você passa a ser uma pessoa mansa, reta, cheia de misericórdia pelo próximo, pessoa pura, pacífica, capaz de suportar afrontas por amor a Jesus. Isso vai te trazer felicidade. Só que essa felicidade, diferentemente dos prazeres que as coisas do mundo podem trazer, é uma felicidade permanente. Entende? As beatitudes, as bem-aventuranças, quando nós traduzimos para o sentido de felizes, não se refere a uma felicidade momentânea. É algo que está dentro de nós. Veja o que eu estou querendo dizer para você. Olha só. Se você está no reino de Deus e você é submisso ao Senhor Jesus e você vive a prática dos valores do reino e tem o seu caráter transformado, entende? E a sua moral é restaurada, você é uma pessoa feliz. Você não experimenta momentos de alegria esporadicamente, um mês sim, outro não. Não, você vive no estado de alegria, porque você pertence ao reino. Aquilo que te destrói, que te faz mal, não existe. Por exemplo, mágoa, ódio, ressentimento, não vai existir. Entende? Você não é uma pessoa cheia de intrigados, cheia de desentendimentos, cheia de contenda. Não, então você vai ser feliz. Entende? Você vai estar em paz com Deus. Enquanto depender de você, você vai ter paz com o próximo. Então, olha, é bênção de Deus, viu? Terceiro, para terminarmos. Somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente. Olha como é verdade o que está falando para ti. Estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade. Algo que você não encontra lá fora. As drogas não te dão isso. A prostituição, a imoralidade sexual não traz isso. A ganância por bens materiais não traz isso. Esse estado de satisfação, de plenitude, de felicidade, só se encontra no reino de Deus. Só se encontra na presença de Deus. Não é só ir na igreja. Você precisa se envolver com Deus. Você vai sentir a satisfação de Deus na sua vida. Olha, isso é extraordinário. O salvo em Cristo e seguidor de Jesus vive a beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Talvez alguém diga, não, pastor, mas ninguém consegue cumprir isso. Olha, eu queria que os irmãos entendessem uma coisa para a gente terminar. Não é, como eu já falei no início, regra seca. Não é que você tem que cumprir isso ou cumprir aquilo. Você precisa, primeiro passo, reconhecer o seu estado miserável. Se lançar aos pés do Senhor, aos pés do Rei. Porque realmente só Ele, com a sua graça, é que pode nos transformar ao ponto de nos tornarmos bem-aventurados. Então o primeiro passo é ser pobre de espírito. Reconhecer quem é você.
se lançar aos pés do Senhor e pedir ajuda dos céus. Porque não é homem nem a mulher que lhe transforma, é Deus, que deseja muito, e Ele deseja fazer isso, e Ele vai fazer isso, e seremos bem-aventurados sim, para a glória do nome de Jesus. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Olha, isso é extraordinário. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. A verdadeira felicidade não tem nada a ver com, por exemplo, dinheiro, ambição e poder. Eu não estou dizendo que Jesus disse ou que deixa a dizer que nós não precisamos de dinheiro. Não é isso. Uma coisa é você trabalhar honestamente, ganhar o seu sustento. Outra coisa é você viver ambição pelo poder. É outra coisa completamente diferente. E isso não satisfaz. Quanto mais busca, mais quer, mais deseja, mais corre atrás, mais se sente vazio. Mas o reino de Deus te preenche. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Olha que incrível. Bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltrata e persegue. Totalmente na contramão do mundo. Totalmente na contramão, dos padrões ou dos valores mundanos. Concluímos dizendo que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém, queridos? Então, nossas dificuldades são superadas aqui. Não há motivo para briga, contenda, peleja. Não há, porque o que o rei quer é algo totalmente diferente. Que sigamos a paz com todos e a santificação sem a qual, de fato, ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.